Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Muito boa noite. Eu vou tirar aqui pra gente começar a nossa live. Pegar e ele tava dando umas travadinhas. Então deixa eu tirar aqui pra gente começar. Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, né? Mais uma live. E essa semana eu tô muito animada, gente, porque essa semana nós vamos ter lives muito especiais com convidadas super especiais, né? Que vai ser as minhas alunas. Elas vão estar aqui comigo e com vocês, compartilhando um pouco do que elas têm experimentado, né? Caminhando comigo, fazendo os cursos, o que é que elas têm ganhado, né? O que é que elas têm conquistado através dos cursos que elas estão fazendo comigo, especialmente virando o jogo da traição. E eu estou muito feliz porque, na verdade, para mim também vai ser uma experiência muito nova. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? A primeira vez que eu estou com as minhas alunas, conhecendo o coração delas assim ao vivo e ao mesmo tempo compartilhando com vocês. Óbvio, evidente, que à medida do possível eu tenho acompanhado, mas como são muitas alunas, nem todas eu consigo acompanhar assim tão de perto. E hoje eu vou estar com uma convidada muito especial, que é a Marci, né? Eu já queria até agradecer porque não é fácil, né, gente? A gente vir aqui ao vivo e abrir nossa vida, contar nossas experiências, né? A gente abre de fato uma a nossa intimidade, né? E assim, não é fácil para as pessoas fazerem isso, né? E quando eu convidei as minhas alunas para elas compartilharem as experiências delas, é, foi assim, a Marci foi uma das primeiras que topou, que abriu assim o coração, e eu tô feliz demais de estar aqui com ela e com vocês. Daqui a pouco ela deve estar entrando, deixa eu ver se ela já tá aqui com a gente. Peraí, gente. Cadê? Marci, se você estiver aqui, já entra e manda a solicitação para você entrar, porque eu não tô te achando ainda. Vamos esperar, daqui a pouco ela vai chamar. Gente, outra coisa que eu queria conversar com vocês. Semana passada nós fizemos uma semana de live, né? Eu e o Beto. E as lives elas só ficarão gravadas até amanhã, tá? Para vocês assistirem. Porque essa semana a gente começou a minissérie. Então eu não queria tirar o foco de vocês da minissérie. Aliás, eu queria saber quem tá aqui comigo que já assistiu o primeiro vídeo. Eu quero saber. Olha lá, a Maci já. Deixa ela aceitar a solicitação. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, Maci? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô conseguindo sim. Você tá me ouvindo também? Tô, tá ótimo. Uma pergunta que não quer calar. Por que seu Instagram é Chechel? Na verdade, Chechel é um passarinho, que eu só tenho 1,50 m, sempre fui muito miudinha, magrinha. Aí a minha mãe Ah, sempre me é? chamava de Ciele e a minha tia de Chechel. Aí eu acostumei, né? Mas assim, é uma coisa bem íntima que eu acabei assim, na falta de criatividade, colocando esse nome. Mas todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta, né, minha filha? Então você tem que deixar na sua bio já essa explicação, né? Porque todo mundo quer saber por que Chechel. Eu não sabia que Chechel era um passarinho, não. É um passarinho. Mas sim, eu já queria te agradecer, sabe? Porque quando a gente teve a ideia de convidar as minhas alunas para estar aqui comigo ao vivo, é um grande desafio, né? Porque, de uma certa forma, você disponibiliza tempo, né? Disponibiliza a sua vida para compartilhar a sua vida. Não é fácil, né? Porque imagina, agora, por enquanto, nós temos 304 pessoas conosco aqui ao vivo.
Aliás, vamos fazer o seguinte, gente, já vamos convidar muita gente para estar aqui conosco, né? Eu acho que vale a pena demais todo mundo aqui mandar aí pelo menos uns 20 aviãozinhos aí, convidando a galera para estar aqui com a gente. Eu sempre falo que você pode ser um canal de bênção para uma família que pode estar se destruindo nesse momento, mas a partir de agora, a partir de um convite que você pode mandar, pode mudar a sorte dessa família, né? Então, por isso é que eu falo que é tão interessante isso. Se nós estivéssemos falando sobre sexo, política, poder, bebida, né? Essa live aqui estava com 10 mil pessoas ou mais, né? Mas como nós estamos falando sobre família, restauração, transformação e sobre as coisas de Deus, as pessoas se intimidam de compartilhar. E uma das coisas que eu já queria quebrar era isso, né, gente? Vamos compartilhar o que edifica. Vamos compartilhar aquilo que pode transformar positivamente uma família, um casamento, uma vida. Então, esse aviãozinho que está do lado, que é esse símbolozinho, como se fosse um triângulo, ele está aí para você compartilhar. Assim que você clica nele, de imediato já vai aparecer aí 50 pessoas para você compartilhar. É clicar, botar os nomezinhos ali do lado, convidar e deixar que o próprio Espírito é quem vai convencer para estar aqui com a gente. Mas você pode ser esse canal. Então, não se intimide. Convide o máximo de pessoas possíveis para estar aqui com a gente. Né, Maci? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então, Maci, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você nos responder aqui ao vivo. A primeira delas é: como foi que você me conheceu? Curiosidade de Nathalie. É assim, no dia 21, eu já vou começar para responder as perguntas, eu já tenho que contar um pouco da minha história, né? No Eu dia queria que você me 21 de dissesse como foi abril, que você me conheceu, e aí você pode fazer um resumo da sua história também, né? Lógico. é porque foi logo em seguida, foi muito rápido. Então No conta. dia 21, no dia 21 de abril, o meu esposo me chamou e disse que tinha algo para me contar. E eu vi que ele Uhum. estava muito, assim, já estava. Todos aqueles processos que você já fala no curso, né? Do afastamento, do esfriamento, e eu já estava achando isso estranho, né? Hum. Então eu já cheguei de cara para ele e falei: Você me traiu? Assim, na lata. Aí ele abaixou a cabeça e falou: eu te traí. Então foi assim: dia 21 ele me contou a traição. Dia 22 ele saiu de casa. Na madrugada do dia 22 para o dia 23, eu totalmente sem chão, sem saber o que fazer. Não tinha nem força para orar, só para você ter ideia. Eu sempre fui cristã, mas não tinha essa força. Eu sei disso porque eu Resolvi, vivi isso também. assim, eu realmente eu pensei assim, eu não tenho força para orar, então eu vou buscar uma pregação, uma ministração que possa trazer para mim algo, né, que vai me dar uma luz para saber o que que eu vou fazer. E eu comecei a ver uma pregação, uma ministração sobre traição do pastor Josué. E no meu feed acabou aparecendo o seu testemunho, né? Do Que YouTube. fala Foi no do YouTube. YouTube, do YouTube, que falava não desista do seu casamento, Beta e Nathalie. Não. Eu acho que o vídeo que você assistiu foi que eu contei meu testemunho, que o título é Antes de Separar, assista esse vídeo. Isso, desculpa, é esse mesmo. Esse mesmo. Assim, e eu vi aquele vídeo e eu me lembro exatamente, era por volta das 3h30 da manhã, porque eu não dormia, né? Não comia e não dormia. E eu assistindo aquele vídeo, eu fui tão impactada com seu testemunho, tão impactada com tudo que você tinha falado naquela ministração, e logo depois, quando você e o Beto começaram a falar sobre a questão do virar o holofote, eu não apenas virei naquele mesmo de holofote para mim, eu também virei uma chave decisiva na minha vida. Porque naquele mesmo momento eu entendi, principalmente quando você falou assim, você fez o exemplo, né? Tira o holofote do outro e vire para você. O que você fez para contribuir com toda essa situação? Quais são os seus pecados? O que gerou tudo isso que está acontecendo na sua vida? E quando você falou aquilo, eu me quebrantei naquele momento e eu comecei a chorar. E com tudo aquilo que estava acontecendo, eu terminei de assistir ali o seu testemunho, eu fui para dentro do meu quarto, escrevi, né, algumas orações, ali eu consegui escrever algumas orações, tomei a Uhum. minha decisão naquele momento de fazer o meu cantinho de guerra,
colei ali naquele cantinho, sentei no chão, me prostrei e me lembrei de uma parte que você falou ao final sobre identidade, sobre Jacó. E você falou, qual a sua identidade? Né? Que nós temos que ser como Israel, deixar o passado e viver uma nova fase na nossa vida. E naquele momento eu dobrei ali o meu joelho e eu me prostrei com o rosto ao pó e realmente falei, pai, me leva à casa do oleiro. Porque se eu perdi o que eu mais amava, que era o meu esposo, se um casamento, porque assim, 12 anos junto, um casamento de 9 anos. Aí eu falei, pai, um casamento invejado por todos, porque todos chegavam para mim e falavam, seu casamento é perfeito, seu casamento é Era uma lindo, não tem referência, né? briga. Era uma referência, exatamente. Tanto que pessoas foram para a igreja, amigos meus foram para a igreja, porque falavam que queriam um casamento pautado na palavra de Deus, como o meu casamento era. Por isso que Uau. eu não acreditava que eu estava vivendo aquela situação. E naquele momento ali da oração, eu falei com Deus, pai, se o Senhor mudou a vida da Natália, muda a minha também, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. O Senhor não tem filhos Amém. prediletos. Eu quero essa mudança Verdade. também na minha vida. E naquele momento eu falei, pai, traz à minha memória todos os pecados que eu cometi desde a minha infância, porque todos eles eu vou confessar, deixar e corrigir. Porque, Uau. assim, a palavra fala que não basta apenas confessar. Você tem que também pedir perdão, você tem que deixar e tem que corrigir. Você tem que voltar, Uhum. mesmo que lá no passado, sabe? Com as pessoas que você feriu, com as pessoas que fazem parte desse processo e se quebrantar. E para mim o perdão era algo muito difícil, porque é o que a sociedade ensina. E Verdade. quando meu marido estava me contando sobre tudo isso, ele falou comigo: você jamais vai me perdoar, porque você sempre falou. Só a palavra traição já me irritava, pra você ter ideia. Porque eu venho de uma família onde o meu pai tinha vícios e passou por tudo isso, por esse processo de traição, traindo a minha mãe. E a minha mãe, até hoje, ela não conseguiu perdoar plenamente. Ela já tentou, mas não conseguiu. E vendo, né, Uhum. eu até comentei com você no Instagram, vendo o seu testemunho nessa semana passada, ela falou: eu estou amando esse testemunho. A naturalidade com que eles falam, eu também quero viver esse processo. Ô, E eu achei aquilo glórias. muito lindo, sabe? Eu achei aquilo muito lindo, Enviei, porque eu falo. viu? E assim, eu até comentei isso com as meninas no grupo, né? Um beijão para as meninas aí do grupo. Amo todas vocês que são parte desse processo, eu não posso deixar de falar, né? É verdade. Mas depois você E vai contar um assim, pouquinho mais do grupo, que ninguém está ah, entendendo aqui, né? Só outras pessoas que beleza. entendem. Você já viu que eu falo muito, né? É, manda ver, manda ver. E E aí você assim, ouviu meu testemunho no YouTube, e aí no depois você veio YouTube. me seguir no Instagram. Para falar a verdade, não. Olha para você ver como que são as coisas. Eu Ah, não sou muito de Instagram, Facebook, essas coisas, não. Tanto é que o meu Instagram, ele é mais assim, para meme, para essas coisas, né? Eu não posto coisas pessoais no meu Instagram. E salvo status, né? Porque é 24 horas só, então ninguém vai se intrometer na minha vida. Mas assim, no YouTube é onde eu faço os meus devocionais. Então eu consegui, a partir do momento que eu te conheci, eu consegui consumir quase todos os seus vídeos gratuitos. caramba! E foi assim, através desses vídeos gratuitos que eu vim a conhecer uma mulher poderosa. E fazendo o curso Mulher Poderosa, eu acabei recebendo uma notificação sobre a minissérie Virando o Jogo. E eu já tinha assistido Uhum. alguns vídeos, né, sobre o Virando o Jogo, que tinha da Flavinha, a Ramá, e eu me apaixonei com aqueles testemunhos, sabe? E para mim, cada um sempre traz uma virada de chave. Igual eu falo assim, se você realmente assiste os vídeos de coração aberto, disposto realmente a mudar, a passar pela casa do oleiro, é impossível que o Espírito Santo, a partir do momento que entra na sua vida, não te transforme, não te modifique. É impossível. Então, quando as pessoas falam assim, ninguém muda, não, é caráter da pessoa, é um mau caráter. Isso não interessa a condição da pessoa. Interessa que se o Espírito Santo Verdade. entra, você não permanece no seu Tudo estado de muda. pecado. Tudo muda. Não só em Verdade. você, Verdade. a sua volta tudo muda. Pensamento, comportamento, amizade, alianças que você cria só para a face da terra, tudo vai mudar. Tudo.
Tudo E muda. eu fazendo ali Hum. aquela, desculpa, eu fazendo ali aquela oração, eu falei, pai, eu estou disposta a viver o processo. E Deus foi me mostrando tanto pecado, mas tanta coisa, e eu fui confessando, confessando, e fui chorando. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas, só orando e chorando. Mas também acordei assim, passou. Zerada. Não, não quero mais. Naquele momento eu também já fiz oração. Eu decido amar o meu esposo apesar da traição. Eu decido viver o processo da dor para sair dele e eu decido perdoar. Eita! Ô, Maci, e me conta aqui uma coisa. Então você entrou primeiro no Mulher Poderosa, que é a nossa comunidade, e aí depois você entrou no Virando o Jogo da Traição. E a pergunta que não quer calar. Como era a Maci antes do Virando o Jogo da Traição? Vamos falar do Virando o Jogo, porque essa semana, Maci, a gente está repetindo a minissérie. Né? Como eu tenho Certo. recebido muito, na verdade, muito assim, diariamente, inúmeras pessoas mandando mensagem para mim, principalmente depois da semana passada, onde nós contamos o nosso testemunho. Muita gente, de fato, vivendo a dor da traição. E aí nós decidimos fazer de novo a minissérie do Virando o Jogo da Traição. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: o que, o que não, na verdade, como era a Maci antes do Virando o Jogo da Traição e como é que tá a Maci agora? Ó, eu vou te falar assim. Eu entendi que as duas partes vivem uma cegueira espiritual. E a minha cegueira espiritual começou em 2018. Por quê? Eu passei a ser mera religiosa dentro da casa de Deus. Esquenta banco, né? Famosa esquenta banco. Eu estava entrando na fase final do meu curso da faculdade. Eu estava fazendo direito. Quem faz, né, faculdade, principalmente de direito, sabe que essa última fase é sempre muito difícil. E naquela pressão de trabalho, prova, TCC, aquela coisa toda, eu comecei a ter problemas também no meu trabalho, muita perseguição, principalmente com a questão da minha religião, muita afronta, muito levante, e eu não conseguia administrar tudo isso. Ao mesmo tempo, uma pressão Hum, familiar, porque o meu esposo começou a me cobrar sair do serviço, porque ele estava me afetando, mas ao mesmo tempo eu ficava preocupada. A questão financeira para um homem que está acostumado a ter uma mulher que também o ajuda dentro de casa, quando ele tem que assumir a casa sozinho, se ele não tem ali o entendimento de sacerdote do lar, ele vai se abalar. E eu tinha esse entendimento e tinha esse medo. Eu tinha esse medo dele não dar conta, não por não confiar nele, mas por saber que ele não estava preparado para isso. E certo. assim, juntando com isso, veio. A minha avó acabou ficando doente. E eu tomei um ódio mortal do meu avô, porque ele que acabou dando causa para a queda que ela teve, para a doença. Ela foi para o hospital. E nisso ele, mais de 50 anos de casado, ele abandonou ela para ir para casa da filha, enquanto ela estava nesse processo de dor, tal, no hospital. Sabe, foi muita confusão ao mesmo tempo. E eu muito revoltada com a situação da minha avó. E quando ela veio, então, a óbito, em janeiro de 2019, para mim foi o fim. Ali eu virei as costas para Deus, porque eu achei que Deus tinha virado as costas para mim. E eu não soube lidar com o meu luto, eu não soube lidar com a minha dor. E eu me fechei totalmente. E esse é o problema da gente não lidar com a dor. Independente de qual ela seja, de qual seja a fonte de Uhum. origem. Porque eu me fechei de tal forma que eu não vi que me fechando eu também estava anulando meu marido. Porque nesses 12 anos junto, eu sempre fui uma mulher que dava atenção para ele, que dava carinho, eu sempre fui muito atenciosa, carinhosa. Mas nesses últimos 2 anos, por não conseguir administrar tanta coisa que veio ao mesmo tempo, eu me fechei, então eu quase não conversava, tudo dentro de casa me irritava, eu estava sempre cansada, sempre irritada. Eu comecei a olhar as pessoas com um olhar muito de julgamento. Subiu em mim uma soberba muito grande com a questão, eu vou virar advogada. Eu estou fazendo faculdade. Quando as pessoas falam assim, oi, você está indo para a escola? Eu, não, para a faculdade. Isso é soberba. Isso é soberba. Hoje eu reconheço isso. E essa é a Marciele de antes do curso. Uma mulher que era, né, admirada pelas pessoas, que era tido como exemplo, e que acabou ficando uma pessoa insuportável e chata, por não saber lidar com os problemas que estavam acontecendo. Depois que eu conheci o curso, que eu Hum. entrei principalmente no Mudando o Jogo, embora uma mulher poderosa, fazendo aí uma propaganda, seja para o crescimento pessoal enquanto mulher, para a gente voltar a se amar,
foi no Mudando o Jogo que eu consegui viver as maiores viradas de chave da minha vida, no sentido que eu sempre falava, eu já te perdoei, eu isso, eu aquilo, tal. Aí eu entendi que não basta eu falar que eu perdoei. Eu não tinha declarado perdão. Uhum, Eu não tinha declarado em si o perdão. E eu uhum, não entendia muito bem as questões assim do abandono do ministério, porque uma coisa é você estar dentro de casa, como é o seu processo, como o do Beto, saindo uhum, do ministério por uma direção de Deus. Uma coisa é você uhum, sair do ministério porque você quer sair do ministério. E foi a uhum. minha falha. Como se fosse uma rebeldia, né, Maci? Exatamente. Você Porque saiu assim, da igreja, saiu de tudo por uma revolta, por uma rebeldia, né? Por um desconforto relacionado às dores que você viveu. exatamente. Então, assim, eu até continuava indo na igreja, mas sempre de cara fechada. E as Fria. pessoas falavam, porque as pessoas falavam assim, Márcia, as meninas até comentam muito no grupo, né? Que elas falam assim, Márcia, o que você tem de mais bonito é seu sorriso, mas você tá sempre muito séria. E eu falei com elas, engraçado, as pessoas sempre se aproximavam de mim antes dessa Marciele dos últimos 2 anos para falar assim, Márcia, eu quero conhecer o Deus que você serve porque você tá sempre sorrindo. Então eu ganhei mais pessoas com a boca fechada, porém sorrindo, do que pregando a palavra de Deus. E Forte, hein? depois que eu entrei no Mudando o Jogo, eu naquela oração, né, do seu testemunho, eu falei com Deus, Pai, tudo que eu abandonei, eu vou corrigir. Eu vou colocar no seu devido lugar com a sua permissão, com a sua direção. Pouco a pouco, aquilo que o Senhor me permitir fazer, eu vou fazer. E hoje eu estou fazendo. Eu voltei ao ministério de ser professora da escola dominical. Eu voltei ao ministério de ministrar a palavra de Deus, de fazer os meus devocionais. Porque quando a gente está vivendo o processo da dor, até orar é difícil. Se Estudar a palavra, reconciliou com o então, Senhor. me reconciliei. Eu falo assim, a minha maior virada de chave no seu testemunho foi essa. É realmente virar o holofote e entender que eu não sou só parte do processo. Eu sou o início de tudo para que uma transformação Uau. completa seja gerada. Porque não adianta eu querer a libertação do meu esposo se eu não estiver liberta. Não Se adianta eu querer você um está esposo cativa, né? transformado. Exatamente. Não adianta eu querer um esposo transformado se eu não estou transformada. Porque imagina que Deus Perfeito. transforma o meu marido, faça o sobrenatural na vida dele e ele queira voltar para casa e eu não estou preparada. Eu vou colocar tudo a perder. Então a transformação começa em mim. E é o que É, eu falo para as meninas. Gente, vira o holofote, porque se você é quer uma, mudar, você vai colocar tudo a perder. é o que eu falo muito para as pessoas aqui, sabe? Eu sempre te chamo de Marci, mas é Marci, né? Márcia, tanto foi. Eu prefiro Marci. Não sei por que não, mas todo mundo já me chama, eu já até acostumei. Marci. Então, assim, o que acontece assim, eu falo muito para as pessoas aqui que é interessante, eu já falei isso em algumas aulas que a gente faz com vocês, exclusiva, que nunca decidi fazer curso voltado para o cônjuge, né? Eu sempre decidi fazer curso para gerar nas mulheres esse retorno à origem. E é muito interessante quando você fala isso, que a grande virada de chave para você no curso foi você ter voltado ao plano original. Qual era o plano original? O plano original era uma mulher sorridente, o plano original era uma mulher feliz, o plano original era uma mulher que pregava com a própria vida, o plano original era uma mulher que pouco falava, mas ganhava vidas para Jesus, e que foi com essa mulher que o marido casou. Vale Exatamente. ressaltar, né? Ele E foi casou essa com essa mulher que, Marcia, sem não foi falar com essa nada, Marcia ganhou ele para atual. Cristo. É. Pois é, e uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, sabe? O curso, o Virando o Jogo da Traição, ele não tem o propósito de restaurar o casamento. Ele tem o propósito de restaurar a pessoa, o indivíduo. É como você falou. Eu tenho lido aqui no Instagram muitos pedidos de directs de socorro de mulheres dizendo assim: meu marido me traiu, eu coloquei ele para fora de casa, mas passaram-se alguns dias, ele pediu para voltar, eu deixei ele voltar, mas agora tá um caos. Por que tá um caos? Porque nem ela estava preparada, nem ela viveu o processo da transformação, nem ele. Como é que vai dar certo, gente? Não vai dar nunca certo.
Aí qualquer coisa que remete à traição, o adultério, a pessoa surta. Por quê? Porque ela não foi curada. Porque ela não foi tratada. E aí o que acontece? Eu sempre falo que é esse retorno do casamento, os dois estando feridos, é fatal. Por quê? Porque eles vão se ferir mais ainda. E aí, minha irmã, aí é tiro no pé. Aí você, de fato, não vai conseguir, de hipótese nenhuma, fazer com que seu casamento dê certo. Então, isso que você fala, Marcia, é uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos assistindo entender que o seu arrependimento, o virar o holofote, o dizer, Deus, aonde eu errei, eu quero voltar ao plano original, eu quero mudar, eu quero ser transformada. E é muito interessante, porque se as pessoas tivessem ciência disso, elas iam gastar muito menos energia. Porque se tem uma coisa que gasta a nossa energia e nos frustra, é tentar mudar o outro. Porque a gente não consegue. Então a gente vê literalmente um gasto de energia, um cansaço sobrenatural. Por quê? Porque você está dia após dia querendo mudar o seu cônjuge. Querendo mudar ele para ele parar de trair, querendo mudar ele para ele parar de beber, querendo mudar ele para trazer ele para a igreja, querendo mudar ele para ele aceitar Jesus, querendo mudar ele para ele deixar amante. Mas você não consegue fazer isso. Você consegue mudar você, que é o que você falou, né, Marci? Deixa eu te fazer uma Exatamente. pergunta, uma outra pergunta. Sim. Quando você viu o Virando o Jogo da Traição, vê algum pensamento, alguma ideia que disse assim, rapaz, não é agora, não é a hora, quem sabe depois? Vê algum impedimento na época? Ou Olha, de eu vou falar imediato você assim. disse assim, cara, é isso que eu quero. Não, pelo contrário, eu já entrei decidida, eu quero viver o processo. Eu costumo falar assim, Natália, eu sou muito racional, tá? Eu não sou muito emocional. Eu não sei se algumas pessoas falam que são um defeito, mas eu tomo assim, se você tem um equilíbrio na sua vida, tudo está dentro do plano de Deus. Então, eu costumo dizer que na nossa luta só existem duas escolhas. Ou você vive lutando e vence, né? Ou você sobrevive sofrendo e desiste. E desistir nunca fez parte do meu vocabulário. Eu casei até que a Hum, morte nos separe. E eu lembro que teve uma live que você falava assim, inclusive acabou falando hoje também, né? Eu nunca fiz curso para restaurar o meu casamento, para entender tudo. Em uma das lives você falou assim, gente, eu investi muito, fiz cursos muito caros para poder me conhecer, para poder ser uma pessoa melhor, porque eu estava preocupada comigo, tal. E eu lembro que quando você falou aquilo, eu lembro que eu pensei assim, por que eu estou adiando as coisas da minha vida? Procrastinar não vem do céu. Então, o que eu fiz? Já naquele momento, eu me inscrevi num curso de pós-graduação que eu queria fazer, já entrei lá no seu curso, fiz o pagamento sem pestanejar, tomei a decisão de não parar também o Mulher Poderosa, eu faço eles no paralelo, né? Porque eu acho assim, são dois cursos, na minha opinião, que se complementam. Porque eu isso. preciso me conhecer e me amar como mulher, e eu também preciso viver o processo do perdão. Porque para mim a chave, né? A palavra-chave do Virando o Jogo é perdão. Porque as pessoas, a sociedade não ensina o que é perdão, O contrário. Na verdade, né? ensina o Ensina contrário, né? exatamente o contrário. E a palavra de Deus não fala isso, né? A oração do É, Pai Nosso é muito linda, todo mundo recita, porque já virou prece, né? Já virou prece. Mas é, vai lá no final, vai lá e lê o que está lá no final, que é a parte mais importante, é o que está no final. Aí a gente é, entende o propósito do reino. Primeiro você começa adorando. No meio do processo, você conhece Cristo na sua vida. Mas no final é que ele mostra quem ele é na sua vida. É no final que você realmente vai entender o propósito do reino. Porque no início a gente não entende, a gente questiona, a gente protela, é, a gente é. murmura, entendeu? É uma falha nossa enquanto seres humanos, mas se você passa a entender o processo da dor, a viver esse processo, eu vou falar, desculpa as meninas que estão vivendo o processo, porque eu também já passei por isso. Então, eu gosto de falar o seguinte: a gente não nasceu para viver igual um cachorrinho para lamber ferida. Pelo Verdade. contrário.
A gente nasceu para romper em fé, porque a nossa identidade é de filhas de Deus. E filhas Verdade. amadas, não filhas rejeitadas. Então, eu Verdade. preciso me amar, eu preciso perdoar, porque, gente, o perdão só destrói. Não destrói o outro, destrói a gente que não liberou o perdão. A falta de perdão, na verdade, né? A É falta a de falta perdão de destrói a perdão, gente, pô. né? É, A falta de perdão, porque e, acaba consumindo, né? Consome a gente, gera é, doenças, sentimentos tóxicos, como você sempre fala, né? e é interessante você estar falando isso aí, né, Marci? Porque eu vejo muitas pessoas aqui, né? Aqui é onde eu atuo. Hoje eu não estou atuando, não estou ministrando em igreja, nem em congresso, nem nada. Hoje o Senhor me mandou voltar para casa para cuidar da minha descendência de uma forma mais intensa, né? E eu recebo muitos pedidos de ajuda aqui, principalmente na internet, né? Nath, me ajuda, não estou conseguindo. Várias mensagens de gente dizendo que, inclusive, quer tirar a vida e não aguenta mais, é muita dor, muito sofrimento. E você disse uma coisa, ô Marci, que eu acho fantástico, que é uma das coisas que eu acho que as pessoas têm que acordar para a vida. É parar de reclamar, parar de murmurar, parar de ser vítima das circunstâncias da vida e começar a caminhar rumo à vitória. Eu não esperei ninguém dizer: vem, Nath, faz isso por ti, Nath, você merece viver isso. Não. Eu simplesmente acordei e disse assim, cara, eu não quero viver dentro dessa dor nunca mais na minha vida. Eu preciso virar essa chave na minha vida e fazer o que for necessário por mim. Não é porque o Beto mudou, não é porque ele me pediu desculpa, ele se arrependeu, ele parou de trair, que eu vou cuidar de mim, independente dele. Isso é virar o jogo. Né? Isso é que as pessoas precisam compreender. Elas não precisam ficar cativas à dor da traição. Elas podem pegar a traição, aprender através da traição, que foi uma das coisas que você deixou aqui muito, muito, muito claro pra gente, o tanto que você aprendeu, o tanto que você virou e disse assim, peraí, deixa eu voltar a ser quem eu era, né? E independente do que possa acontecer. Uma pergunta que eu faço para você, mas se o marido já voltou para casa? Infelizmente, ainda não. Mas, assim, Ainda é não. algo que E como é eu que estou você tá com descansada essa com relação. situação? Eu estou descansada e posso te falar assim, você contribuiu muito para esse descanso. Porque eu falo assim, nesse ministério, né, que Deus tem levantado na minha vida, eu falo assim, você é uma bênção que Deus colocou na minha vida, principalmente com relação ao seu testemunho. E se você me permite, eu gostaria de contar para as meninas sobre um pecado que eu vejo que todo mundo critica muito, apontando o dedo para o outro. Mas ninguém assume que passou por esse pecado, porque é mais fácil eu apontar o dedo para o outro. E eu, em todo esse processo de mudança, e para estar hoje na condição de descanso que eu estou, numa das lives que a gente fez, inclusive do Virando o Jogo, eu falei com você assim, Nath, eu encontrei o meu esposo, eu fui na casa da minha sogra, que estava tendo aniversário, e ele depois veio na minha casa, na nossa casa, né? Me acusar falando que ele tinha ficado sem lugar porque a minha expressão tinha mudado quando ele chegou. Não sei se você se lembra disso. Lembro. E você, aí eu te perguntei assim, eu queria só saber como que a gente faz para poder lidar com isso, porque assim, eu sou muito expressiva. Se eu tô feliz, todo mundo sabe, se eu tô com raiva, todo mundo sabe, se eu chorei, todo mundo sabe. E assim, eu entendo que é algo, uma característica que Deus me deu, que eu não quero mudar. É minha identidade. Mas eu queria aprender a lidar com aquilo. E eu te perguntei, aí você virou para mim e falou assim: mas por que você quer mudar? Se ele ainda afeta as suas reações, então de alguma forma ele ainda te domina. Eu fiquei com tanta vergonha quando você falou aquilo. Aquilo para mim não foi só uma chave, não. Aquilo com bicudo gospel. Eu costumo falar assim, com bicudo gospel. Eu falo assim, para mim foi a chave que faltava. Porque depois daquilo eu falei assim, cara, ninguém mais a partir de hoje domina as minhas emoções. Muito É menos porque as minhas você estava reações. super alegre na festa, né? Vamos explicar um pouquinho assim. Você estava super alegre na festa. Quando ele chegou, você se fechou, né? Assim, ou você ficou constrangida, ou você não gostou da presença dele, ou você, sei lá, aconteceu alguma coisa que Na, você fechou e na você, como é verdade, transparente.
Ah, demais. Eu sou transparente, sou extremamente direta também. Para mim, não tem esse mimimi nem meio termo, não. Porque eu entendo assim, se o ah, reino de Deus a gente ensina ou não, a gente, até para poder falar, a gente tem que ser direto. A gente tem que ser sim, direto. Tem meio termo para falar. Claro que com sabedoria, né? Aí, lógico. igual eu falo assim, eu vou falar, vou colocar um sapatinho para eu poder orientar, para não chegar na sapatada, né? Colocar um saltinho. É, Foi mais aquela questão assim, já tinha alguns meses, né, que a gente não se via. E ele aplicou o silêncio, porque ele acha assim, que se ele conversar comigo, ele vai estar me dando esperança. Ignorância, né? Cegueira entendi. espiritual. E a gente começou Tá tudo realmente com uma certo. amizade desde o início. Assim, quando a gente se conheceu, né? Eu estava vivendo um processo de dor familiar. Meu pai no adultério, meu pai no alcoolismo, chegou até a usar droga. E ele me conheceu numa fase muito difícil da minha vida. E eu pensei assim, poxa, eu tô perdendo não só, igual você mesmo fala, né? Eu não estava perdendo só o meu marido, eu estava perdendo o meu melhor amigo. E esse silêncio me machucava. Então eu pensei assim, Uhum. eu fiquei naquele pensamento, como que ele vai reagir me vendo aqui? E esse pensamento acabou me tomando. E aonde eu falo assim, gente, a gente tem que aprender a lidar com os nossos pensamentos para que ele não nos domine. Somos nós que dominamos os nossos pensamentos. E a gente precisa trabalhar isso, porque é como a psicóloga no curso, né, em um dos módulos ela fala, o seu cérebro pode ser enganado, porque ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Quando você Imaginário. imagina uma situação, você vai gerar aquilo e tornar ela real. Então, comece a imaginar, a vislumbrar e a trabalhar na sua mente aquilo que você quer. Já agradeça até por aquilo que você não tem, para trazer isso à realidade. E aí Deus vai Trazer agir. trazer a memória que traz esperança também, né? Exatamente, exatamente. E quando você falou aquilo, para mim foi uma virada de chave tão grande que assim que terminou a live, eu já mandei mensagem para minha cabeleireira e falei: ó, eu quero fazer luzes no meu cabelo, que tem exatamente 2 anos, que foi o processo que eu mudei. Tem 2 anos que eu não faço. Então vem aqui que eu vou dar um tapa no visual. Eu quero uma mudança geral na minha vida. Esse ano não termina, né? 2020, tá, gente? Esse ano não termina da maneira que começou. Mas eu não estou determinando que não vai terminar da maneira que começou, dependente de um casamento a ser restaurado. Não vai terminar da maneira que começou, porque a Marciele, que morreu há 2 anos atrás, está revivendo por completo. Essa Marci que as pessoas admiravam vai Glória a nascer de Deus. novo. E o meu sorriso ninguém tira mais. E já na manhã Ah, seguinte, já mandei a mensagem, já já mudou mudei por tudo. completo as coisas. E tô rindo. Eu falei com as meninas que eu tô rindo tanto que eu tô quase fazendo propaganda para Colgate. De tanto que eu mostro os dentes. Tô desse jeito. Gente, esse momento que nós tivemos, né? Que eu tive esse momento com a Marci foi. é, a gente faz algumas aulas exclusivas ao vivo com as alunas, né? Eu faço. E algumas dessas aulas eu faço atendimentos, é uma aula com um grupo, mas eu faço atendimento uma a uma. Né? Então eu vou sorteando e elas também vão se disponibilizando, elas vão trazendo as suas dificuldades e eu vou respondendo na hora. E quando a Marcia trouxe isso, eu de fato disse para elas assim, minha irmã, não é que você tem que mudar você. Ai, Nath, eu preciso mudar, porque eu tenho que controlar mais as minhas emoções. Eu disse, não, você não precisa mudar essa transparência. O que você precisa é tirar da mão do seu cônjuge a sua condição emocional. Porque imagina, então quer dizer que o meu humor depende da presença ou do que meu marido fala ou do que ele deixa de falar. Não, peraí. Tá fora da ordem, né? E isso é pecado, porque quando você coloca as suas emoções, né, o seu termostato, né, o termômetro emocional da sua vida na mão de outra pessoa, isso é uma idolatria. E Verdade. você não pode fazer isso. A sua alegria precisa estar no céu, né? A sua felicidade, o seu equilíbrio emocional precisa vir do céu, não é da terra. Aliás, da terra a gente nunca vai conseguir isso, né? A gente só consegue isso a partir do céu. E eu lembro que nesse momento, realmente, Marci, você ficou parada, assim. Pela primeira vez eu vi a Marci sem conseguir responder. Eu me lembrei agora. Foi a última live que a gente fez em 2020, né? Exatamente. Mas é muito gostoso. E eu lembro que no dia seguinte você também compartilhou no nosso grupo, né? Porque nós temos um grupo no Telegram.
onde a gente conversa, troca ideia, muito mais vocês, porque às vezes eu consigo acompanhar, porque a mulherada lá conversa tanto, conta tanto, compartilha tanto, ajuda tanto uma a outra, que tem horas que eu não consigo nem acompanhar. Quando eu passo um dia sem entrar, quando eu vejo, já tem 1000 mensagens. Eu digo, gente, que mulherada animada, mas glória a Deus por isso, o propósito desse grupo é esse, né? É desse grupo estar, assim, realmente unido. Agora, Marci, eu quero ir para a reta final, porque o que acontece é assim, como eu desenvolvi esse programa do Virão do Jogo, né, da traição, as pessoas me perguntam muito, esse curso é para o casal, esse curso é para mim, eu de fato vou conseguir perdoar, eu vou conseguir restaurar meu casamento, será que vale a pena para mim participar desse curso? Se você pudesse mostrar para as pessoas, Marci, o que é o curso Virando o Jogo da Traição, se você conseguisse descrever em uma palavra, você falou já que o Virando o Jogo seria perdão, né? Não só o perdão para o outro, como para você mesma. Mas se você pudesse descrever, como é que você descreveria? Com uma palavra? É Pode simples. ser com palavra ou com frases, você que sabe. Decisão. Para mim, eu penso assim, tudo na nossa vida é uma decisão. Igual eu falei, eu vejo as meninas no processo de dor sempre virando o dedo para o outro, né? Igual eu costumo falar, né? Dedo virado. Um apontado para o outro, 3 apontados para a gente e o dedão lembrando que só Deus muda tudo. Só Deus muda tudo. Amém. E o pecado que eu falei, né? Eu quero compartilhar isso com vocês, gente, embora seja algo muito pessoal, mas foi algo que, vendo ali aquele testemunho e fazendo oração, eu entendi que foi onde eu abri as brechas dentro do meu casamento. Porque a gente tem que entender que a culpa ela é 50-50. Os dois contribuem para tudo que acontece. Traição, de maneira nenhuma, tem justificativa, porque pecado não se justifica. Porém, Verdade. A traição, ela pode sim ser virada em algo melhor. Hoje eu tenho o prazer de repetir a frase que você fala. A traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Foi através da traição que eu voltei ao plano original de Deus na minha vida. Foi através da traição que eu abandonei os pecados que eu estava cometendo contra Deus. Foi através da traição que eu voltei ao meu ministério, que eu coloquei as coisas no seu devido lugar e, principalmente, foi através da traição que eu voltei a me enxergar como mulher, como pessoa, como serva e filha de Deus. E estou buscando colocar as coisas no seu devido lugar com a ajuda do Espírito Santo. E o pecado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu abandonei, porque é muito fácil a gente ver e acusar o outro, né? Porque todo mundo sempre fala assim, o homem passa por isso. Não é só homem, porque as mulheres não assumem, porque não tem coragem. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida e a gente é liberto, você não tem vergonha de falar do processo de pecado que você viveu. Porque o processo que você viveu, já falando no passado, a partir do momento que você verdadeiramente é liberto pela ação do Espírito Santo, porque somente ele convence do pecado, da justiça e do juízo, Amém. você confessa, abandona e deixa e se torna nova criatura. E o pecado que eu cometia era pornografia. Não pelo prazer de ver o ato em si, mas o início do ato. Porque era aquele momento de envolvimento, de conquista. E eu acabei percebendo que essa questão da pornografia, de ver principalmente a questão do início, tanto que eu nem chegava a ver os vídeos todos, sabe, até o final. Eu gostava de ver só o início mesmo. Eu entendi que era aquilo que estava faltando dentro do meu casamento, que era o envolvimento, que era essa paixão, entendeu? Embora nos vídeos seja tudo muito maquiado, mas eu entendi que muito. Cara, eu não preciso ter mas vergonha, mexe, né? sabe? A imaginação. Mexe demais. E mexe com a libido também, porque quando você está passando por um processo de dor e um processo em que você mais não reconhece a sua identidade, que eu não estava reconhecendo mais a minha identidade, eu acabei me refugiando em vídeos de pornografia. Hoje, assim, eu já estava incomodada desde o final de 2019, só para você ter ideia. E eu fiz uma oração no final de 2019 que eu falei assim, Pai, faz o que for necessário, mas me tira desse pecado que eu não aguento mais. Amém. Não aguento mais. Amém. Eu não imaginei que a consequência seria a perda do meu casamento, né? Mas eu entendi que Deus estava tirando ali daquele lugar tudo aquilo que estava tomando o lugar dele.
Tudo aquilo que eu estava idolatrando. Eita. Não era só a pornografia, eu também estava idolatrando meu marido, comecei a viver um processo de dependência emocional, eu estava idolatrando Uau. a situação que eu estava vivendo, eu estava idolatrando um diploma que eu iria pegar, eu estava idolatrando o fato de ser o porto seguro da minha família, porque tudo que vai acontecer é Marci, 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 né? Aprendi a distribuir nãos, aprendi a reorganizar a Uau. minha vida, aprendi a entender realmente a minha identidade, né? E a palavra de Deus em Lucas 14, quem depois puder ver, fala exatamente sobre isso, sabe? Se você ama mais seu pai, seus filhos, seu esposo, as Você não é coisas que digno estão à dele, sua né? volta, exatamente, você não está adorando a Deus, você não pode ser discípulo de Deus. E se Deus me deu um chamado, me deu um ministério, cabe a mim abandonar as coisas que estão nesse altar que eu, enquanto ser humano, coloquei, para colocar Deus no seu devido lugar e no governo da minha vida. Amém. E hoje é o que eu quero, sabe? Hoje é o que eu quero. A restauração do meu casamento é apenas uma consequência da transformação que eu estou vivendo. Porque eu já me Amém. sinto restaurada. Eu já me sinto restaurada. Igual eu falo Amém. assim, eu não dependo mais do meu marido para sorrir, porque eu entendi que eu já era alguém antes de conhecer ele, eu já sorria antes dele. E quando a gente Nossa, amei isso entende aí, isso, viu? não existe Eu mais já essa era dependência. alguém, eu já era alguém, eu já tinha identidade antes de conhecer ele. Então você não pode perder a partir do casamento, né? Que foi o que aconteceu, Exatamente. né, Marci? Foi. Nos últimos 2 anos foi, ao ponto dele mesmo falar comigo, né? Você ficou chata. Você era uma mulher extremamente interessante. Você ficou chata. E quando ele Eita, falou Deus. isso, eu pensei assim, nossa, realmente, que ele falou assim, você não sorri mais, você só reclama, tudo tá ruim, você não me elogia mais. E o meu marido é aqueles, a estilo Beto, sabe? Que gosta de ter de ser lembrado, né? De se É, fazer lembrado, né? é, Faz as é. coisas com prazer, mas eu não sabia reconhecer isso. Fiz isso durante muitos anos. E assim, eu me lembro que uma das coisas que eu mais amava e amo no meu marido é o fato de todas as vezes que eu chegava perto dele, o coração dele disparava e ele me recebia com um sorriso nos lábios. E Hum. isso acabou sumindo. E eu falei, pai, hoje isso traz, né? A esperança traz, né? Eu olho para as fotos, as meninas até perguntaram no grupo assim: vocês tiraram foto de rede social? Tiraram foto de casa? Eu falo assim: eu não senti de mudar nada, porque a casa é minha, a vida é minha, eu só vou tirar se estiver me incomodando. Não me incomoda? Meu casamento não é um erro? Por que eu vou mudar as coisas de dentro da minha casa? Meu casamento não é Eita. um erro. A traição dele foi um erro, mas um erro que pode ser revestido na melhor coisa que pode acontecer, porque isso vai ser testemunho e já está sendo, Amém. Amém. para que o nome de Deus seja glorificado. Vocês não sabem disso, né? Mas eu sempre falo que a Marci vai ser uma Nathalie 2. O ano passado o Senhor me deu um comando, né? E Deus falou comigo que Deus ia levantar 50 famílias que iam viver essa restauração no Brasil todo, Amém. para que 50 vozes fossem levantadas na nação para falar sobre o valor da família. E logo quando a Marci entrou, que ela começou, eu digo, gente, olha aí a Nathalie 2 aí. Tem dias que eu digo assim, Oh, gente, ela cuida mais das meninas, às vezes, da comunidade do que eu. Eu digo, gente, mas é demais. E eu sempre falo, né, Marci, que eu creio demais que o Senhor, no momento oportuno, quando você tiver, de fato, habilitada para receber o milagre, o próprio Senhor vai trazer o coração do seu marido de volta para você e vocês vão ver esse milagre. Mas uma das coisas que eu acho amém. extraordinário é ver, ô Marci, que o seu sorriso voltou a ser real, que a sua vida glorifica a Deus, independente do seu marido ter voltado. Isso que para Amém. mim, na verdade, para mim, o mudando o jogo da traição é isso. O propósito, o fundamento, o projeto é esse, sabe? Que as pessoas elas sejam plenas com elas, ao ponto que elas podem entrar no casamento e se doar de forma que elas não vão precisar depender, né? Foi o que você falou, né? Um dos problemas que eu vejo nos casamentos são pessoas transformando outras em bengalas. Bengala emocional, bengala financeira, bengala espiritual. O casamento não foi feito para isso. O casamento foi feito para haver uma completude de servir um ao outro. E quando eu vejo você vivendo esse processo, essa transformação, e em pouco tempo, né, Marci? Porque você entrou nessa turma agora do Mudando o Jogo da Traição, não foi? Foi. Mas assim, é o que eu falei, né?
eu te conheci pelo YouTube, né? Porque até então não tinha o curso aberto, né? É, E, assim, eu tô vivendo esse processo, eu vejo que às vezes as meninas me mandam mensagem e falam assim, Márcia, seu casamento já foi restaurado? Porque você fala, você tá tão tranquila com a situação que parece que você já foi restaurado. Eu falo assim, não, ainda não. Ainda, porque é só parte, né? Aí elas falam assim, mas você fala com tanta naturalidade disso tudo, como que é esse posicionamento? Como que é virar o holofote? Eu falo assim, cara, virar o holofote para mim é muito simples. Decida virar o holofote e vai viver a sua vida. E vai viver a sua vida. Se você não tomar essa decisão de se amar em primeiro lugar e amar a Deus acima de todas as coisas, porque a gente, enquanto ser humanos, a gente não restaura nada. Quem restaura é Deus. Não amém. adianta eu fazer um curso igual o seu, que eu falo, gente, acrescenta demais. Estudar nunca é demais, aprender nunca é demais. Não Verdade, adianta eu achar que a Nathalie vai resolver o problema que eu estou vivendo. A verdade, Nathalie vai me dar diretrizes pelo testemunho e por tudo que ela viveu e tem vivido. Mas a decisão de sair do processo da dor e usar o deserto como uma escola, como um aprendizado, só depende de mim. Só depende de mim. verdade. Posicionamento é exatamente isso. Posicionamento e virar o holofote é a mesma coisa. Porque se eu É, viro o holofote para mim, o meu posicionamento muda. E se o meu posicionamento automaticamente. muda, tudo muda. Tudo vai mudar. Verdade. Né? E eu sempre falo isso com as meninas, cara, decide. Tira o foco do outro, vira o foco para você e decida. Decida amar, decida perdoar, decida constranger o outro e os outros com amor. Porque, assim, é uma das coisas que as pessoas me perguntam. Quando ele te contou, quando ele confessou a traição, qual a sua reação? Aí eu sentei e ouvi calada tudo que ele tinha que me dizer. Você não brigou? Porque eu sou uma pessoa muito impositiva. Sempre fui exatamente por ser muito racional. Você Dominante e não. positiva, né? Mas, demais. Eu sou. Aí as pessoas falavam assim: não, mas você quebrou tudo, né? Que você tem cara que quebra tudo. Eu falei assim: não. Eu respirei fundo, eu olhei para a cara dele, com toda sinceridade, eu olhei para a cara dele, deixei ele falar tudo que ele tinha que falar e perguntei para ele: e aí, o que é que a gente vai fazer a partir disso? Naquele momento, quebrou, sabe? Eu vi que ali naquele momento ele abaixou a cabeça, ele não olhava para mim, ele não conseguiu olhar para mim. Tanto que ele falou: eu vou sair de casa porque eu não consigo olhar para você. Porque eu esperava que você fosse facilitar tudo para mim, me batendo, me xingando. Nós estamos vivendo esse processo há 8 meses. Em 8 meses, eu nunca acusei ele de nada. Em 8 meses, eu nunca ofendi ele com nada. Mas em 8 meses, eu sempre falei com ele: eu amo o homem que você é. Porque a condição que você está vivendo hoje, longe dos caminhos do Senhor, é uma condição temporária. Você Amém. está, você não é. E a gente precisa Amém. entender essa diferença, essa diferença. Se eu confio em Deus, igual você fala da predestinação, eu acredito muito em predestinação também. Se Deus tem um propósito sobre a nossa vida, o mundo pode até falar que é o fim. O mundo pode até falar que ninguém muda. Que não tem jeito. Nós, exatamente. Agora pensa como que Deus é perfeito. Nós somos criatura, criados pela mão do Criador. Se nós somos criatura, Deus não muda caráter, não muda pensamento, não muda a Muda. situação. Muda. Muda, Lógico muda. que muda. Mas tudo só vai acontecer se eu crer que tudo vai mudar e se eu me posicionar e permitir que a mudança Amém. aconteça. E ela vai começar em Amém. mim. E Amém. ela vai começar em mim. Glória a Deus. Eita, mulher retada da peste, rapaz. A mulher aí não Amém. brinca, não. Mas assim, muito Eu parei que eu obrigada. sou Me mineira, falta. mas eu tenho um pé aí no Nordeste, hein? É verdade, é verdade. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu não sabia de tantas coisas que você compartilhou aqui, né? E eu fico muito grata ao Senhor. Eu creio que, como você falou, aquilo que nos alcança como cura, a gente não tem vergonha de falar. Na verdade, né, a gente entra num processo que a nossa reputação terrena
né? Tanto faz como tanto Interessa. fez. As pessoas perguntam muito, nossa, você não tem vergonha de escancarar a sua vida? De cara, eu escancaro porque Deus foi tão bom, mudou tanto a minha história, que o que eu vivi no passado já nem me pertence mais. Eu sou nova criatura, né? Isso não me pertence mais. E a gente vê isso muito real na sua vida. As Oh, amém. transformações acontecendo, eu fico maravilhada, porque a sua transformação tem sido muito profunda e rápida, rápida. Eu confesso para você que, assim, eu fico impactada, né? E que é tão lindo que a sua transformação já está impactando outras alunas lá na comunidade, a sua transformação já está ajudando outras alunas da comunidade. Às vezes a gente está vivendo um processo que a gente nem tem ideia do alcance que eles têm. E, na verdade, eu creio, né, e já quero declarar e te abençoar, Maci, para que você seja essa voz na nação, para que o Senhor Amém. complete a boa obra que Ele iniciou na sua vida, né, e que você não pare de sorrir. De verdade, o seu sorriso é muito bonito. O mundo precisa ver esse sorriso, né, e a partir do seu sorriso glorificar o nome do Senhor. Eu creio que você vai viver essa restauração completa, né? Como você falou, Amém. a outrora você chorou, mas como a palavra de Deus diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a cada Amém. processo que a gente vive, e a cada cura que a gente vive, a gente nós nos tornamos livres para sorrir, né? Independente do casamento. Esse é o propósito original. Precisamos ser completas em Jesus para conseguirmos administrar um casamento. Se nós não formos completas nele, nós não vamos ter capacidade de administrar o casamento. Então, o que Deus está fazendo, trazendo você para o plano original. Eu estou muito grata de estar abrindo essas lives com você, né? A gente tem conversado bastante aí também no particular. Faltam 2 minutinhos para encerrar. Eu quero te abençoar, Marci, que você viva o melhor tempo de Deus na sua vida, que 2021 seja um ano surpreendente, que Ele ache em você uma remanescente, né? Aquela que carrega a glória de Deus, que abre mão de si para manifestar o amor de Deus aqui na Terra, e que muito em breve nós vamos estar aqui fazendo a live. Eu, você, seu marido e o Beto. Em nome de Jesus, viu? Oh, amém. Amém. Amém? Amém. Em Gente, nome que de é Jesus, isso? receba a bênção. Amém. A gente já está encerrando para o final, porque a gente está aí com 1 minutinho para poder acabar, para encerrar a nossa live. Amanhã eu vou estar com outra aluna contando também, compartilhando a experiência dela. Fiquem conosco nessa semana, todos os dias às 22 horas, porque eu acredito que, por exemplo, hoje mesmo, eu aprendi com o testemunho da Macia. Eu acredito que muitas aqui que estão também vão continuar aprendendo, né? E como ela falou, decidam. Esqueçam os mimimis, os pensamentos. É uma decisão. Posicionar-se, obedecer, mudar, estudar, investir em você é uma decisão. Então, que essa semana você tome muitas decisões a seu respeito. Tá bom? Marcia, um beijo Em grande. nome de Jesus. Beijo para todos vocês que estão aqui me acompanhando. Deus abençoe. Nos vemos amanhã às 22 horas. Tchau. Amém. Tchau, tchau a todos. Boa noite.